Olá, meus amores. Vamos falar um pouco da introdução de funções? Qual seria, então, a definição de funções? Uma função f é uma lei que faz cada elemento de x de um conjunto A corresponder a um único elemento de y do conjunto B. E a gente pode representar O por f de A em B. Vamos ver pelo diagrama. Então, eu tenho um conjunto A, que é o nosso conjunto de chegada, e os elementos x do conjunto A são levados aos elementos y do conjunto B pela função f. Então, a função f transforma x em y, certo? Então, eu vou escrever y em função de x, porque, dado a função, se eu disser x, a gente transforma o x pela função em y. Vamos ver do que a gente está falando. Um técnico que presta serviço de manutenção de computadores em residências cobra uma taxa fixa de R$ 35,00 pela visita e R$ 10,00 por hora trabalhada. Qual é o valor de serviço iniciado às 15h45 e concluído às 17h45? Então, primeiro vamos ver o que a função está nos dizendo. Está dizendo que tem uma taxa fixa. Se é fixa, ela não muda, não é isso? Então, eu sempre vou pagar R$ 35,00 só dele ir na minha casa. E R$ 10,00 por cada hora que ele trabalhou. Então, na letra A, ele me diz o seguinte: ele começou às 3h45 e terminou às 5h45. Então, foram 2 horas trabalhadas. Então, eu vou pagar R$ 35,00 mais 2 vezes 10. Confere? Então, 35 mais 20, eu vou pagar R$ 55,00. Na letra B, quantas horas esse técnico trabalhou, sabendo que ele recebeu R$ 75,00 pelo serviço? Bom, a gente sabe que R$ 35,00 eu já pago. Então, se ele recebeu R$ 75,00 menos os 35 da visita, significa que eu paguei R$ 40,00 pelas horas trabalhadas. Como cada hora é R$ 10,00, então eu vou fazer 45 ou R$ 40,00 dividido por R$ 10,00, significa que ele trabalhou 4 horas. Letra C. Escreva a lei de correspondência que relaciona o valor pago pelo serviço prestado e as horas de trabalho desse técnico. Bom, gente, qual seria essa lei? Observe, qual é o valor que eu pago? Então, eu pago R$ 35,00 mais R$ 10,00 vezes a quantidade de horas trabalhadas. Esse seria o valor pago, né? É a lei que correlaciona esses dois valores. H seria o meu x, que, substituindo o x aqui, eu encontro P, que é o valor pago. Letra D. Qual é a variável dependente da lei obtida no item C? E qual é a variável independente? Dependente aqui, depende. Depende do valor de A. Então, quem depende seria aqui o 10, não é isso? O 10, ele depende. Por que ele depende? Esse valor aqui, 10x, depende do valor de x. E aí, independente é 35, porque 35 não depende de ninguém. Ele não muda, independente de quem seja o meu x, no caso, o meu h. Então, o 35 é o independente. E o meu 10 seria o meu dependente. Joia? Vamos ver a prova. Vamos a mais um exemplo. Dados os conjuntos A e B, verifique se cada situação a seguir representa a função de A em B. Aqui vamos lembrar que, para ser função, um elemento de A não pode se ligar a dois elementos de B. Então, eu não posso ter um número se ligando a dois números de B, certo? No conjunto de chegada, um elemento que se ligue a dois. Mas eu posso ter dois elementos do conjunto de partida se ligando a um elemento do conjunto de chegada, por exemplo, uma função quadrática. Se for x ao quadrado, 2 e menos 2 tem o mesmo valor, né? Que dá 4. 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado também dá 4. E
não podem sobrar elementos de A. Então, no conjunto de partida, eu não posso ter elementos que sobrem. Todos os elementos precisam se ligar. Então, vamos ver. Dois elementos de A estão associados a um mesmo elemento de B. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Então, é função. Isso pode acontecer, eu dei o exemplo para vocês da função quadrática. Então, por exemplo, se f de x é x ao quadrado, eu tenho que, para x igual a 2, f de 2 é 4. E para x igual a menos 2, f de menos 2 também é 4. Significa, então, que 2 e menos 2 vão se ligar para o mesmo elemento. Todos os elementos de A estão associados a elementos distintos de B, exceto um, que está associado a dois elementos. Um elemento de A não pode se associar a dois elementos, não é isso? Então, aqui não é função. E, na letra C, um elemento de A não está associado a nenhum elemento. Também não é função, porque todos os elementos de A precisam estar associados a um elemento de B, certo? Então, vamos continuar. Domínio, contradomínio e imagem. Vamos ver o que cada coisa significa, certo? Então, aqui eu estou apresentando para vocês o conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, daqui eu parto, e esse conjunto A é o nosso domínio. Então, quem seria o domínio? É o conjunto A, é o nosso conjunto de partida. Desse conjunto A parte o x, que, aplicado ele na função, ele chega em B. B é o nosso conjunto de chegada, o nosso contradomínio. E, só que, quando eu aplico na função, eu não necessariamente preciso usar todos os elementos de B. Pode ser que eu não use todos. E quando eu não uso todos, os elementos que eu uso do contradomínio é que nós chamamos de imagem. Ou seja, a imagem são valores de B que têm algum correspondente em A. Ou seja, são os elementos de B que são usados pela função. Joia? Então, vamos ver aqui. Vamos ver o seguinte. Observe que quando uma função não lhe diz quem é o domínio, a gente sempre vai usar domínio real. Toda vez que não lhe diz qual é o domínio, qual é o contradomínio, a gente usa o real. Por quê? Porque é o nosso conjunto base, certo? Agora, tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Olha só. Quando a função for uma fração e a nossa incógnita estiver no denominador, essa incógnita não pode ser zero. Lembra? Porque não existe divisão por zero. Então, toda vez que eu tenho uma fração, o denominador não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, se eu tiver uma função em que a minha incógnita está no denominador, o denominador não pode ser zero. Logo, o domínio dessa função são os números reais, sim, mas excluindo o zero. Só que, se a minha função for uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, lembrem que essas raízes, elas não existem para números negativos. Para números negativos, essas raízes não são números reais. Elas são números complexos. Então, nesse caso, o elemento que estiver dentro da raiz, ou seja, o meu radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Eu tenho raiz de zero, que é zero, e tenho raiz de números positivos, mas eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Então, o domínio vai ser sim os números reais, mas serão os números reais não negativos. Quais são os números reais não negativos? São os positivos e os zeros, certo? Então, vamos continuar. Verifique quais diagramas abaixo representam funções, identificando o domínio, o contradomínio e a imagem. Vamos ver. Bom, aqui eu tenho dois elementos diferentes se ligando ao mesmo elemento, à mesma imagem. Pode acontecer isso? Pode. Então, aqui é função. Vou fazer um X no que é função. Bom, é função. Quem é o meu domínio? O meu domínio é 1, menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o meu domínio. Quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio é esse conjunto aqui fora. Agora, quem é a minha imagem? A minha imagem é menos 1, 4 e 7. Vamos ver aqui a letra B. A letra B, eu tenho um único elemento se ligando a 2. Isso pode? Não pode. Então, essa letra B não é função.
certo? Então, vamos escrever aqui. Não é função. Na letra C, eu tenho dois elementos se ligando ao mesmo elemento, ok, e todos os elementos do domínio são usados. Então, aqui é função. Eu tenho que esse daqui é o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, e a minha imagem são os elementos que eu utilizo do conjunto de chegada. Quem são eles? 3 e menos. Vamos mudar essa cor, ficou feia, né? Então, peraí, deixa eu apagar. Vamos botar o meu amarelinho, que o amarelinho fica mais claro de enxergar. Pronto, perfeito. 3 menos 1. Joia? Então, vamos ver aqui. Aqui na letra D, eu tenho que nos elementos do conjunto de partida do domínio, o 3 não é usado. Se o 3 não é usado, não é função. Por que não é função? Porque todos os elementos precisam ser utilizados. Na letra E, todos os elementos se ligam ao mesmo elemento. Pode acontecer? Pode. Então, a letra E é função. Agora, aqui eu tenho o meu domínio, eu tenho o meu contradomínio, que é o conjunto de partida, ou conjunto de chegada, e no contradomínio só o 5 é utilizado. Então, o 5 é a minha imagem. Então, vamos lembrar aqui que de amarelinho a gente está marcando a imagem. Joia? Vamos continuar. Olha esse exemplo de gráfico. Observe a função correspondente. Observe o gráfico da função e responda as questões. Qual o domínio de G? Domínio, gente, é meu conjunto de partida. Logo, é o meu x. Então, quem são os elementos de x que eu estou usando? Eu vou de menos 4 até, 6. Então, meu domínio, como eu tenho números reais, é um intervalo, né? Então, intervalo fechado em menos 4 até 6 fechado. Vamos para a imagem. Vou usar outra cor aqui para a gente enxergar com mais clareza. Olha só, eu uso aqui, de menos 3 e vou até esse último ponto que é o meu 4, Então, como são números reais, também é intervalo. Então, o intervalo é de menos 3 fechado até 4. Observem que a questão não me pediu contradomínio. Por que ela não me pediu contradomínio? Porque pelo gráfico eu não posso enxergar o contradomínio, né? Eu posso dizer que são números reais, mas eu não posso dizer se tem alguma restrição nesse contradomínio. Eu só consigo enxergar a imagem. Joia? Vamos continuar. O que seria, então, gente, uma função crescente, decrescente ou constante? Vamos ver aqui. Quando a gente fala de algo que é crescente, a gente fala de uma proporcionalidade direta. Seria a proporcionalidade direta. Y e x crescem juntos. Y e x modificam juntos. Se x aumenta, y também aumenta. Agora, se x diminui, y também diminui. Joia? Então, a gente está falando de uma proporcionalidade direta. Agora, quando a gente fala de algo decrescente, a gente fala de uma proporcionalidade inversa. Qual seria a proporcionalidade inversa? Quando x aumenta, y diminui. Ou, se x diminuir, y vai aumentar. Eles funcionam de forma inversa. Um faz um movimento inverso do outro, certo? Então, aqui, nós estamos falando de uma proporcionalidade inversa. Agora, quando eu falo de algo constante, o que é constante? É algo que não muda. Então, x pode mudar para qualquer valor, y vai se manter sempre o mesmo. Então, se x muda, y não muda. Uma função constante seria uma função do tipo, por exemplo, f de x igual a igual a um número qualquer, igual a um número, não a incógnita x, ou seja, não importa o valor de x, esse número nunca muda, certo? Então, vamos ver um exemplo. Aqui, pensando nessas três funções, certo? Vamos pensar aqui, vamos pensar na primeira. Vamos tomar x por 2. Se x for 2, eu vou ter 4 vezes 2 mais 5, eu vou ter que y é 13. Agora, se x for 5, eu vou ter que 4 vezes 5 mais 5, eu vou ter 25. Observem que x aumentou, y também aumentou. Agora, vamos tomar um x menor. Se x for menos 2, eu vou ter 4 vezes menos 2
mais 5. Menos 8 mais 5, menos 3. Então, observem, x diminuiu, y também diminuiu. Então, toda vez que x aumentou, y aumentou. Toda vez que x diminuiu, y diminuiu. Eu tenho uma função crescente. Agora, para essa função aqui, vamos tomar os mesmos valores. Vamos tomar x2. Eu tenho que f de 2 é menos 3 vezes 2 mais 3, vai ser menos 6. Mais 3, menos 3. Se for 5, menos 3 vezes 5 mais 3, vai ser menos 15 mais 3, menos 12. E se for menos 2, menos 3 vezes menos 2 mais 3, vai ser 6 mais 3, 9. Observem, x aumentou, y diminuiu. Agora, quando o x diminuiu, o y aumentou. Logo, eu estou tratando de uma função decrescente. E vamos para o próximo caso. F de x é igual a 2. Observe, se a gente tomar esses mesmos valores, f de 2 vai ser quanto? 2. Por quê? Porque o x não modifica o 2. F de 5 vai ser quanto? 2. Por quê? Não tem x multiplicado, nem somado a 2, nem subtraído a 2, nem dividido a 2, ou seja, o 2 não muda, vai ser sempre 2. Não importa se x for 2, 5 ou menos 2. Y vai ser sempre 2. Logo, eu trato de uma função constante. Vamos ver no gráfico. Observem esse gráfico aqui. A gente tem, x está indo de menos 3 até essa pontinha aqui onde ele faz a curva, né? Até menos 1. Então, x vai de menos 3 até menos 1, significa que x aumenta. E y vai de menos 3 até 3. Significa que x também aumenta. Observem que a gente está analisando esse pedacinho aqui. Então, x aumentou, y aumentou. Então, esse meu pedacinho é o quê? É uma função crescente. Agora, vamos observar desse trechinho preto até o meinho da curva, que é onde o gráfico faz a curva, não é isso? Então, vamos lá. Observem, quando a gente analisa aqui, x vai de menos 1 até 2 e alguma coisa, não é mesmo? De menos 1 até 2 e alguma coisa, x aumenta. Mas y vai de 3 até menos 3. Y diminui, então x aumentou, y diminuiu. Eu estou tratando de uma função decrescente. Esse pedacinho aqui é decrescente. Agora, vamos a outro trechinho, até esse pedaço. Eu tenho x vai de 2 e alguma coisa até mais ou menos 5, não é isso? Então, de 2 e alguma coisa para 5, x aumentou. E y vai de menos 3 até 3. Y também aumentou. Então, aqui, novamente, eu estou falando de uma função crescente. Agora, observem, nesse trechinho aqui, eu tenho que x vai de 5 para lá, ou seja, de 5 para infinito, x aumenta, e y se mantém sempre aqui, no 3. Se x aumenta e y se mantém sempre no 3, sem se modificar, esse pedacinho aí é um pedacinho que constante. Vamos falar agora de função injetora, sobrejetora e bijetora, ou função injetiva, sobrejetiva e bijetiva, ou, no caso da bijetora, a gente pode chamar de correspondência bionívoca. Esses são classificações de função, certo? São tipos de função. A gente pode ter uma função e classificar ela em injetora, em sobrejetora, em bijetora ou em nenhuma delas, ok? Existem funções que não são nenhuma delas. Então, vamos ver aqui quando eu chamo uma função de injetora ou injetiva, quando elementos diferentes se ligam a imagens diferentes, elementos iguais se ligam a imagens iguais, ou seja, eu não tenho
ligações duplas, eu não tenho bifurcações na minha função. Então, vamos anotar aqui, ó, que a gente não tem duplas ligações. Falando assim, fica mais fácil para lembrar, né? Então, não tem duplas ligações. Então, quando a função é sobrejetora ou sobrejetiva? Quando, gente, todos os elementos do contradomínio são usados, ou seja, quando a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Todos os elementos do conjunto de chegada são usados, certo? E quando eu chamo ela de bijetora, bijetiva ou correspondência biunívoca. Aqui é simples, é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, estou lá classificando minha função. Achei que ela é injetora, achei que ela é sobrejetora, logo eu vou chamar ela de bijetora. Joia? Vamos continuar. Então, vamos lá. Defina a função abaixo, classifique em injetora, sobrejetora e bijetora. Definir. O que ele está pedindo para definir, Ana Cláudia? O que eu faço? Definir, gente, olha. Eu sei aqui que, pelo que ele está me dando, eu sei que f de menos 1 é menos 4, f de 0 é 0, f de 1 é 4 e f de 2 é 8. Qual seria a função que eu aplicaria menos 1, 0, 1 e 2 para ter esses números? Observem que menos 4 é o quádruplo de menos 1. 0 também pode ser o quádruplo de 0. 4 é o quádruplo de 1 e 8 é o quádruplo de 2. Logo, a função que a gente está procurando é f de x igual a 4x. Então, a função pega x e leva ao quádruplo dele. Joia? Bom, agora vamos classificar. Observem que eu tenho números diferentes com imagens diferentes. Logo, ela é injetora. Vamos observar também que, pela imagem, meu contradomínio são os números menos 4, 0, 4 e 8, e a minha imagem também são os números menos 4, 0, 4 e 8. Logo, ela também é sobrejetora. Bom, se eu conseguir classificar as duas em a função nas duas injetora e sobrejetora, eu vou classificar ela como bijetora. Joia? Vamos ver outro exemplo. Dada a função f de R em R, ó, domínio real, contradomínio também real, defina a função definida por f de x igual a x ao quadrado, determine f de 0, f de menos 1, f de menos 2, f de 1, f de 2 e o tipo de função. Vamos lá. F de 0 seria 0 ao quadrado, que é 0. F de menos 1 seria menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é 1. F de menos 2 seria menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, 4. F de 1 seria 1 ao quadrado, que é 1. E f de 2 seria 2 ao quadrado, que é 4. Observe que eu tenho números diferentes, tendo imagens iguais. Não é isso? Ó, menos 1 e 1 são diferentes e eles têm a mesma imagem que é 1. Menos 2 e 2 são diferentes e eles têm a mesma imagem que é o 4. Posto isto, gente, se eu tenho números diferentes com imagens iguais, ela é injetora? Não, ela não é injetora, certo? Então, vamos escrever aqui que ela não é injetora. A função me disse que o contradomínio é número real, ó. Contradomínio é número real. Se o contradomínio são os números reais e eu só usei como imagem 0, ó, a minha imagem são os elementos 0, 1 e 4, só esses três elementos abarcam o conjunto de números reais todos?
Não. Se eles não abarcam conjuntos de números reais todos, essa função não é sobrejetora. Galera, se ela não é injetora e se ela não é sobrejetora, logo ela não é bijetora. Como eu disse antes, eu posso ter funções que não são nenhum dos três, nem injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. Posso ter função que é só uma, posso ter função que são duas, e aí, no caso, seria a terceira. Joia? Então, vamos lá. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos da turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos os elementos que compõem o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função f de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é, vamos lá, a gente tem que classificar ela entre injetora, sobrejetora e bijetora. Observe o seguinte, na questão, ela me diz que tem 13 meninas, ou 12 meninas, e 13 meninos. E nós vamos formar 12 pares distintos. Observe que ele me diz também que o conjunto A são as meninas e o conjunto B são os meninos. Bom, como a questão me diz que são 12 pares distintos, ou seja, uma menina vai se ligar para um menino, não é isso? Se uma menina vai se ligar para um menino, todas as meninas terão alguma ligação e meninas diferentes se ligarão a meninos diferentes. Logo, a gente pode afirmar que ela é injetora, certo? Injetora é algo que a gente pode afirmar com facilidade. Agora, como tem 13 meninos e só são 12 pares, só tem 12 meninas para se ligar para os meninos, um menino vai sobrar. Confere? Bom, se um menino vai sobrar, calma, por que o menino vai sobrar? Né? Vocês podem estar se perguntando. São 12 pares. São 12 pares e 13 meninos. Ou seja, eu só vou usar 12 meninos. Um menino sobra. Não é isso? Um menino sobra. Se um menino sobra, significa que o meu contradomínio são 13 meninos. Não é isso? 13 meninos é o meu contradomínio. E a minha imagem são 12 meninos, que são os meninos que vão dançar quadrilha. Ou seja, contradomínio é diferente de imagem. Então, ela não é sobrejetora. Se ela é injetora, mas não é sobrejetora, ela não é bijetora. Então, vamos lá. F é injetora, pois cada menina pertence ao conjunto A, está associada a um menino diferente que pertence ao conjunto B. Certo? Vamos ver as outras. F é sobrejetora, pois cada par é formado por uma menina pertencente ao conjunto A e um menino pertencente ao conjunto B, sobrando um menino sem formar par. E isso daqui faz com que ela não seja sobrejetora. F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam um par com o mesmo menino. Essa é a definição de que não é injetora. F é bijetora, pois dois meninos quaisquer pertencentes ao conjunto B formam par com uma menina pertencente ao conjunto A. Não pode ser. Se eu tenho uma menina ligada a dois meninos, nem é função, né? Nem é função. E a letra E. F é sobrejetora, pois basta que uma menina do conjunto A forme par com dois meninos pertencentes ao conjunto B. Não pode acontecer isso. Não é isso? Porque ele já disse que são pares. Se são pares, eu não posso fazer isso. Na hora que eu formo uma menina com dois meninos, não é par. Certo? Então, a letra A é a resposta dessa questão do Enem 2017. Bom, meus amores, espero que eu tenha ajudado vocês. Assistam a aula mais algumas vezes, tirem suas dúvidas, podem enviar dúvidas no canal, certo? Bons estudos. Tchau, até a próxima.